Maravilha, meus irmãos. Obrigado a todos pela presença mais uma vez. Nós hoje continuamos nossos estudos em Cristologia. Acredito que hoje iremos conseguir finalizar a parte do contraste entre as duas naturezas, né? Estamos há 3 semanas falando desses pontos e seria muito fácil em uma aula a gente finalizar isso, só que de uma maneira um tanto quanto superficial. Por isso a gente optou entrando em algumas questões menores, em alguns detalhes que são relevantes para a gente compreender essa cristologia. Nós fizemos isso especialmente na aula passada, quando nós falamos acerca da união hipostática, da realidade de Cristo como uma pessoa somente, mas que tem duas naturezas, né? Olhamos um pouco para a história da igreja, mostrando que isso já foi um assunto que causou ruptura na igreja, por isso se fez necessário que essa doutrina fosse tão bem estabelecida. Talvez não nessa aula, mas na próxima, o que nós faremos como bons cristãos, bons crentes confessionais, né? Nós iremos olhar a Confissão de Fé de Westminster nesse sentido, vendo que tudo que nós olhamos até agora sobre esse ponto que é tão delicado, está lá relatado de maneira extremamente clara, profunda na Confissão de Fé. Mas hoje, como eu disse, nós ainda continuamos nessa parte deste contraste entre as duas naturezas de Cristo. Mas antes de mais nada, oremos ao nosso Deus que abençoe esse momento aqui. Ó Pai amado, nós te damos graças por mais um dia aqui na tua casa, na tua presença, aprendendo, ó Deus, das tuas coisas. Ensinamentos tão profundos que vêm das tuas escrituras, Pai, que nos ensinam acerca da pessoa e da obra de Cristo. Nos ajude, Pai, com teu Espírito Santo, com a iluminação de nossa mente, para que nós possamos compreender adequadamente essa doutrina, entender a importância e a responsabilidade de pregarmos o Cristo das Escrituras. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa aula aqui, a cada um de nós, e fazemos isso no nome santo de Jesus. Amém. Portanto, meus irmãos, sigamos para a parte final, então, do contraste entre as duas naturezas do Redentor. E nós vimos nas outras aulas o quão interessante é esse ponto. Porque ao mesmo tempo em que nós ressaltamos qualidades da parte humana de Cristo, nós também olhamos para o ser divino, que tem talvez um antagonismo em relação a essas mesmas qualidades humanas, né? Porque ele é perfeito. Até falamos na nossa última aula sobre os atributos incomunicáveis de Deus, né? Que são aqueles atributos que somente Deus detém, e Cristo, sendo Deus, sendo o mesmo com o Pai, ele é detentor de todos esses atributos: onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, né? Então, tudo isso realmente é muito interessante. O ponto que nós estamos aqui agora nesse momento é justamente o fato de que Cristo era, ao mesmo tempo, onipotente, todo-poderoso. A gente poderia colocar, como o Dr. Heber Campos coloca, ele era ao mesmo tempo força, ressaltando esse lado divino, né? Força com um F maiúsculo, porque de fato é um tipo de força que a gente não conhece humanamente, algo divino. Mas ao mesmo tempo ele era fraqueza, ou seja, um ser humano passível de fraquezas, que não é o mesmo do que dizer que ele era um pecador. Vimos na aula anterior que ele foi tentado, né, assim como todos os homens são tentados, mas diferentemente de nós, com essa nossa natureza totalmente inclinada para o mal, para a rebelião em relação ao nosso Criador, Cristo obedece fielmente a todo o desígnio de Deus. Portanto, olhando agora separadamente aqui, né? Vamos ver a onipotência de nosso Redentor. Onde que nós vemos isso sendo enfatizado nas Escrituras? Como isso vai se contrastar com essa fraqueza de Cristo que nós vemos em diversos momentos no relato dos Evangelhos, né? Então, segundo essa natureza divina, nosso Redentor ele exerce domínio sobre cada esfera do universo que ele próprio criou.
a frase famosa, né, do Kuyper, que eu vou ter que citar ela mais uma vez, talvez seja a quinta vez que eu cite ela aqui em todo esse tempo, né, de que não há um centímetro quadrado em toda a existência humana sobre qual Cristo, que é soberano sobre todas as coisas, não diga, é meu. Portanto, essa é a abrangência do poder de Cristo. Quando olhamos para Cristo em seu ser divino, observamos justamente essa onipotência, essa abrangência enorme de seu poder. Cristo detém poder sobre o infinito, sobre todas as coisas, tudo aquilo que nós vemos e aquilo que nós não vemos está debaixo de seu poder, de sua soberania. Olhando para o Evangelho, para a trajetória de Cristo, para aquilo que nós temos relatado pelos evangelistas, essa onipotência de Cristo é vista de diversas formas. No domínio que ele teve sobre os elementos da natureza, isso é muito interessante. Quando vemos Cristo transformando água em vinho, multiplicando os pães e os peixes, acalmando os ventos, né? Domínio sobre enfermidades, inclusive quando aqueles enfermos estavam distantes, não precisa nem estar próximo do Senhor, ele conseguia fazer essas operações de cura, de milagres. Portanto, um domínio completo sobre todas essas circunstâncias. Os espíritos malignos, né? E aqui é um ponto importante a gente pensar. Cristo, de maneira muito clara, nós vemos isso lá em Mateus 8, ele detém uma soberania, um domínio completo sobre os seres malignos. Portanto, nós como crentes em Cristo, como novas criaturas, nós não devemos temer estes seres malignos, como algumas vertentes aí do evangelicalismo, né, moderno fazem, em que, ao mesmo tempo em que dizem que aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, e dizem que Cristo é sua única esperança, continuam tendo medo de qualquer coisa. Se uma cortina lá balança na casa da pessoa, ela vai achar, não, tem um espírito maligno ali, e começa a se amedrontar face a isso, né? É importante, portanto, entendermos que o poder de Cristo, que irá se vincular com a sua obra redentora, ele é esse tipo de poder, com essa abrangência, essa onipotência do próprio Deus. É dessa maneira que Cristo exerce o seu poder. Além disso, Cristo também exerce o poder, inclusive, sobre a morte de outros, né? Quando nós olhamos Lázaro sendo curado, e o episódio de Lázaro é muito interessante, né? Nós falamos há algum tempo atrás sobre isso, mas esse contraste entre as duas naturezas de Cristo, ao mesmo tempo, como diz lá o Concílio de Calcedônia, de maneira que não há uma mistura entre elas, essas duas naturezas, mas ao mesmo tempo é uma pessoa só, se traduz em eventos como esse. Você vê Cristo, primeiro, chorando a morte de Lázaro, ou seja, em sua humanidade, ele sentindo, ele trazendo esses sentimentos, essas emoções, como algo que é digno de ser sentido, mas na sequência, ele cura Lázaro. Ou seja, o seu lado divino ali naquele momento faz com que aquele homem fosse trazido à vida, né? E Cristo faz as coisas dessa maneira, meus irmãos, exercendo poder sobre a morte de outros, mas também sobre a própria morte. Vamos abrir em João 10:17, por gentileza, quem encontrou poderia fazer a leitura? João 10:17, que nos mostra muito claramente a maneira como a morte, né, não pode ser temida por Cristo, porque ele domina todas as coisas, a eternidade é dominada por Cristo. A vida, a morte, tudo que acontece, tudo que há de vir, tudo está debaixo, né, de sua soberania. João 10:17, alguém pode ler, por favor? Então, para Cristo é muito clara a sua missão, o seu propósito e a eficácia disso, mesmo antes que acontecesse. Ele sabia que ele daria a sua vida, e ele faz isso de maneira fiel,
Mas ao mesmo tempo ele sabe que essa vida seria dada novamente para ele. Ele iria ressuscitar, porque ele possui esse poder sobre a própria morte. Portanto, seu poder é incrível, tem essa abrangência maravilhosa que nós não encontramos paralelo na existência humana, e nossa capacidade de raciocinar ou racionalizar essas questões, por vezes encontra dificuldade, né? Já falamos inúmeras vezes disso, mas é a ideia de você conjugar o lado humano do lado divino de Cristo. Isso é tão sério que, por um acaso, eu estava vendo ontem ou antes de ontem uma conversa, um tipo de debate entre um psicólogo, escritor bastante conhecido, que é o Dr. Jordan Peterson. E ele foi um homem que falou bastante acerca das religiões, em sua vida acadêmica pregressa, né? E talvez, acho que uns 3 ou 4 anos atrás, ele teve um problema sério de saúde, de doença na família. E nesse momento de miséria, ele encontra a Cristo, não mais de maneira intelectual, mas de maneira afetiva. Ele de fato crê que Cristo é a salvação. E a partir dali ele começa a defender o cristianismo publicamente, utilizando todas as frentes, os espaços que ele já detinha, né? Isso acaba gerando contraposições. E o fato é, nessa conversa, junto com ele há um estudioso do islamismo, que é tido como o maior apologeta do islamismo nos dias de hoje. Aquele tipo de pessoa que o cristão fraco teme conversar com ele, com medo de que no final vai estar duvidando do cristianismo, né? E esse senhor vai conversar com Jordan Peterson e começa a falar acerca da fé que ele detém em Cristo, né? E o engraçado que me chamou a atenção foi justamente isso. O primeiro ponto em que ele tenta desmontar todo esse sistema de crença do Jordan Peterson, que é um cristão, foi justamente na questão da união hipostática. Aquilo que nós temos falado há algumas aulas. Como Cristo pode ser uma pessoa e, ao mesmo tempo, ele ter esse lado humano, fraco, passível de dores, que sofre aquilo que acontece, que passa fome, que é tentado, e esse mesmo homem ser Deus? Isso, logicamente, é uma incongruência, aquele homem diz, né? Então, realmente, nós conseguimos enxergar nessas questões uma importância muito grande, porque isso testa a nossa fé de diversas maneiras. Seja desses de fora, que irão querer dizer que a nossa fé ela não é uma fé racional, ela não é uma fé lógica, né? O nosso sistema de crença ele está, em português, né? Está furado, como se fosse um barco realmente que está vazando lá, tem água entrando nele e em algum momento ele vai afundar. E por consequência irão tentar trazer esses que acreditam em Cristo para outras religiões, para outras concepções religiosas, né? Portanto, nós precisamos ter tudo isso muito claro em nossas mentes, irmãos. Ao longo de toda essa exposição, nós estamos tentando, não sei se vocês observaram, dar pequenas doses dessas doutrinas mais complicadas, não complicadas no sentido de serem defendidas, mas no sentido de serem compreendidas adequadamente. Para todos nós isso é desafiador, né? Mas a ideia é justamente que nós consigamos fechar essa unidade de conhecimento e isso faça sentido de acordo com as Escrituras. E por fim, falamos que Cristo venceu a própria morte, né? Venceu a morte de outros, trouxe pessoas à vida, venceu a própria morte, Ele mesmo ressuscitou. Além disso, Ele também possuía o poder divino de perdoar pecados, né? Isso é uma coisa extremamente exclusiva, nós só vemos isso em Cristo. Vamos ver lá o texto de Marcos 2, por gentileza, se os irmãos puderem abrir, em que fica bastante claro a grandiosidade disso, olhando para a vida e a obra de Cristo. O verso 5, né? Vou esperar os irmãos abrirem um segundinho, mas já comentando, o verso 5 já nos mostra expressamente, não é um apóstolo falando acerca disso,
não é um apóstolo pregando acerca dessa doutrina, dessa verdade bíblica. Não, é o próprio Cristo no relato aqui do evangelista dizendo. Alguém poderia ler o verso 5, por gentileza? Portanto, Cristo, de maneira ativa, Ele perdoa os pecados de seu povo. A nossa tendência é pensar que somente Deus perdoa os pecados e Cristo é o agente ativo do processo redentivo, obviamente. Ele que se torna homem, Ele que se humilha, Ele que vive entre nós, Ele que passa por todas as dores, Ele que é tentado e cumpre a lei fielmente, portanto se torna, este cordeiro perfeito na concepção da lei divina. Ele que morre e, portanto, ressuscita, e por meio de sua morte nós somos perdoados. Mas aqui Cristo está falando na sua própria perspectiva, dizendo que Ele mesmo perdoa os pecados. Aí nós vemos, meus irmãos, como a Trindade é uma realidade. O Cristo fala, eu e o Pai somos um. Se traduz exatamente nisso. Cristo perdoando os pecados de seu povo, não somente nessa dependência de um Deus que estaria fora dessa esfera de unidade com as outras duas pessoas da Trindade, mas realmente Cristo é esse próprio Deus. Mas os versos 7 e 10 também nos dão uma explicação um pouco melhor. No 5 é dito, filho, perdoados estão os teus pecados. No 7 diz, por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Então, esse é o questionamento. E lá no 10 há a resposta. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse o paralítico. Portanto, nós vemos aqui, fechando essa parte da onipotência do Redentor, o tamanho da abrangência do poder de Cristo. Não é somente multiplicar os pães, porque a multiplicação dos pães é algo que supre uma necessidade humana, uma necessidade temporária. Afinal, aqueles homens não morreram de fome naquele momento, mas morreram de outras formas no tempo devido. Mas Cristo perdoa os pecados. Isso é muito maior do que qualquer milagre terreno que Ele tenha feito. A vida eterna nos é dada por meio de Cristo. Então os irmãos conseguem ver como esses contornos da cristologia, eles vão trazendo para nós nada além de uma sensação de que Cristo é maravilhoso, a imagem de Cristo, como falamos, essa pintura, esse grande quadro do nosso Senhor, como está nas Escrituras, é uma coisa muito bela, muito sublime, maravilhosa. Portanto, todo aquele que estuda esses temas, que se aprofunda nisso, ele certamente irá ser atingido por essa grandiosidade de nosso Salvador. É interessante, que se a gente, quase que imediatamente, os mestres da lei já o acusam de blasfêmia. Exato. Ele traz para si algo que, se a gente, na ideia geral, só Deus poderia perdoar. Então, quando ele reivindica isso para ele, automaticamente já o acusam de blasfêmia. Exatamente. Era tão sério, que aqueles homens incapazes de serem deixados persuadir pelo poder do próprio Cristo, e quando nós estudamos isso lá na blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável, a gente entende melhor. Aqueles que são realmente movidos pelo Espírito Santo para crerem em Cristo, aqueles que viram os milagres, que testemunharam tudo isso, ainda assim endurecidos e questionando, quem é este que diz que pode perdoar pecados, E as coisas acontecendo ali em tempo real e aqueles homens ignorando, Por favor, minha irmã. O presbítero falou de uma amiga, isso é uma amiga, a gente me veio à memória aquele versículo que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, assim, a gente conhece muitas pessoas, inclusive a gente, se não buscar no Senhor no Espírito,
né? Mas depois ele veio o Espírito, né? Então, é a partir daí que haja luz, né? Houve luz para ele, né? Uma vez, só contando bem rapidinho, uma senhorinha, teve aquele filme lá na Record, que foi bilheteria sobre Moisés. Então, muita gente que nem conhecia, não conhecia cinema, pessoas humildes, assim, aquela senhorinha que ficou, né? A Bíblia debaixo do braço. Eu estava vendo a reportagem, e aí a repórter perguntou, muita gente falando coisas assim, bonitas, assim, até com bastante sabedoria, mas ela falou assim, eu nunca entrei no cinema, mas eu vim aqui, aí eu me emociono, para ver a glória do meu Deus. Então, assim, a simplicidade, ela é muito importante nessas horas, porque a gente vê que aquele irmãozinho lá naquela igrejinha de sapé, lá no mato, lá no meio do sertão, tem um grande eloquência. Por conta do que o Espírito traz através da palavra, claro, para aquelas pessoas. Exatamente, minha irmã. E é até interessante nessa história do Jordan Peterson, né? Que ele defendia com unhas e dentes. Não, o cristianismo é a única possibilidade real de uma religião. Só que ele se considerava ateu. A gente tem outros pensadores aí que falam algo parecido. Luiz Felipe Pondé, né, conhecido aí na sociedade, professor de filosofia, ele também é um ateu, mas ele defende o cristianismo. Essa é a grande diferença entre esse conhecimento puramente e unicamente intelectual, de um conhecimento realmente que foi movido pelo Espírito Santo, que é na simplicidade. Exatamente isso. Claro que um acadêmico desses, em alguma coisa, ou melhor, alguma coisa de recursos ele tem para ele raciocinar acerca de tudo que ele vive, de tudo que acontece. Mas é engraçado pensar que foi justamente num momento de dor, de tristeza, de doença, que ele foi encontrado, né? Que ele foi de fato resgatado, que Cristo escolheu aquele momento, que o Espírito Santo agiu em seu coração, por mais que ele soubesse de todas as coisas acerca das Escrituras, e tinha séries de comentários bíblicos. Imaginaram um ateu comentando a Bíblia, defendendo a Bíblia historicamente como um sistema de crenças também? E em algum momento ele foi atingido e foi justo no seu pior momento. Não foi no momento que ele sentiu, nossa, agora eu estudei tudo aqui, né? Mas Deus faz essas coisas, né? Ele pode realmente trazer para si pessoas da completa ignorância ou doutores, pós-doutores, que, apesar de conhecerem, né, intelectualmente essas verdades, não foram atingidos ainda, né? E é essa maneira como Deus faz mesmo, para a glória dele, né? Meus irmãos, Mateus 28, 18. Quem achou, puder ler, por favor? Isso aqui se passa após a ressurreição de Cristo. Então, é este o contexto, só para a gente compreender aqui. Quem puder ler o verso 18? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, nós vemos o próprio Cristo, após a sua ascensão, dizendo expressamente isso, que toda essa autoridade é dada a Ele, portanto. Então, quando a gente olha para Cristo numa condição antes de tornar-se homem, em que ele em que não havia essas fraquezas humanas, né, em virtude dessa sua natureza humana, como já vimos nas aulas anteriores, e ele já detinha uma glória com o Pai. O fato dele ter vindo, dele ter tornado-se homem, dele morrer, dele ressurreto, ascender aos céus, é uma glória muito maior. Uma glória muito maior. É um tipo de poder que realmente somente Cristo pode ter. Portanto, nós consideramos a Cristo onipotente. Parece redundante a gente falar isso, né? Mas, de fato, há algumas linhas dentro da igreja que não acreditam dessa forma, não acreditam dessa maneira.
E onipotente, nós estamos assumindo que Cristo é onipotente desde toda a eternidade, para todo sempre. Cristo não deixou de ser onipotente quando tornou-se homem. Cristo não tornou-se onipotente somente aqui nesse episódio com sua ascensão. Em todos os momentos, em toda a eternidade, sempre foi assim. Cristo sempre foi poderoso. Ele se esvaziou, né? Assim, ele era onipotente, foi esvaziado, já ele já tinha um lado da humilhação. Né? Exatamente. O próprio conceito de esvaziar-se é um testemunho de que ele já era, né, onipotente. Daí, por vontade própria, cumprindo a vontade de Pai, ele se esvazia, torna-se homem. Já falamos sobre isso, a humilhação de tornar-se homem, aquele que é atemporal, que se torna sujeito ao tempo, aquele que não é matéria, que torna-se, portanto, corruptível na sua capacidade de existir para sempre. Cristo estava envelhecendo. Cristo iria morrer de idade se ele não tivesse morrido numa cruz, né? Então, tudo isso torna realmente esse ato de esvaziar-se um indicativo de que ele já tinha esse poder, mas ele aceita essa obra magnífica e após isso sua glória é ainda maior. Mas então, portanto, meus irmãos, ao mesmo tempo em que nós possuímos esse Redentor onipotente, nosso Redentor também é passível de fraquezas, que são propriedades de todas as coisas criadas. As fraquezas a que nosso Redentor foi exposto, por causa da sua natureza humana, todavia, não tem necessariamente nada a ver com a nossa natureza caída. E aqui é importante nós fazermos essa distinção. Aquilo que Cristo sofre, as fraquezas pelas quais ele passa, como homem, vem de duas fontes. Né? A primeira delas é o fato de que, humanamente, todos nós, desde Adão, antes da queda, sentimos fome, sentimos sede, sentimos cansaço. Portanto, essas propriedades são próprias da humanidade, mesmo não caída, mesmo fora da queda, sem considerar a queda. O que eu estou dizendo se o homem não tivesse caído, se nada do que nós vemos em Gênesis 3 tivesse acontecido, ainda assim os homens sentiriam fome, os homens sentiriam cansaço, os homens sentiriam sede, enfim, teriam essas necessidades humanas a serem supridas, né? Mas, por outro lado, nós vemos outro tipo de fraqueza que é colocada sobre os homens e também colocada sobre Cristo. E esse tipo de fraqueza é diferente. Não se trata de algo que é naturalmente do homem, conforme Deus criou o homem, mas é algo decorrente do pecado no mundo, da natureza pecaminosa das pessoas. Embora Cristo não fosse um pecador, não teve nenhum tipo de mácula em sua natureza, ele sofreu a maldade, ele sofreu a traição, ele sofreu a violência. Então, todas essas outras fraquezas, elas são decorrentes da queda. Então, nós temos aqui duas fraquezas na natureza humana. As primeiras fraquezas que são decorrentes da própria criação humana, como Deus nos criou, e aquelas outras fraquezas que são decorrentes da queda. Todos nós sofremos tudo isso, né? A gente sente fome, a gente sente cansaço, mas também a gente é traído, né? Quem nunca foi traído no trabalho, por pessoas próximas, uma vez na vida? A gente sofre coisas como a maldade, alguém que deseja o mal do outro. Então, tudo isso realmente é decorrente dessa nossa natureza adâmica, né? Natureza conforme a queda que há lá em Gênesis 3, conforme esse relato. Então, isso nos lembra que quando Adão viveu nesse mundo, antes de pecar, ele também tinha que comer, tinha que beber, tinha que descansar, fazer todas essas coisas, né? Mas há essa grande ruptura com o pecado. E a Escritura diz o quê? Que nós seremos transformados, olhem que incrível isso, para sermos conformes à imagem de Cristo, porque Cristo de fato é a imagem perfeita de Deus. Se nós somos criados à imagem de Deus, e vimos isso na antropologia,
nós sabemos que Cristo é um tipo de imagem perfeita, o homem perfeito. Ele assumiu essa natureza humana, ele tornou-se homem para que ele fosse o homem perfeito. Então ele, de fato, Cristo, ele tem essas coisas próprias de um homem perfeito. Então a grande dificuldade daqueles que não creem em Cristo e tentam entender a história de Cristo sob essa ótica de suas naturezas, é imaginar isso. Não, mas como que Cristo não pecou? Como é que ele foi tentado dessa forma e não pecou? Eu que sou uma pessoa tão boazinha, eu não consigo ficar sem praticar um pecado aí na semana? Como é que Cristo foi tentado tão intensamente e não pecou? Como é que ele passou 40 dias sem se alimentar e diante de uma proposta maldosa do inimigo, ele ainda assim, ele consegue trazer as Escrituras para rebater essa proposta? Ele não pecou? Então muitas pessoas realmente acreditam nisso. Não é uma doutrina que ficou lá no passado. A gente está olhando aqui para a história da igreja, para as corrupções que aconteceram lá no século 4 e 5, como já comentamos. Isso é realmente uma coisa que pode acontecer. Eu já vi uma pessoa falando sobre isso. Ela falou assim, não, Cristo não pode ser Deus. Como que ele é Deus se ele estava no meio das prostitutas, se ele estava no meio da escória da sociedade, se ele andava no meio dessa gente, e ele era tentado e tudo mais. Então é difícil de compreender. Para o homem, em sua natureza caída, é difícil de compreender que de fato alguém pode ser assim. E todos nós seremos tal como Cristo foi. Por isso, meus irmãos, a teologia bíblica fala acerca disso. Nós olhamos para as Escrituras com essas lentes do plano redentor em Cristo. Se em Gênesis o homem cai, se ele rompe o seu relacionamento com Deus, se ele quebra o mandamento único, de fazer aquilo que Deus havia determinado para fazer, nós vemos logo na sequência a promessa de um Salvador, a promessa de um Redentor, e tudo isso vai se cumprindo ao longo da história da humanidade e dessa progressão da redenção, tal como as Escrituras nos mostram. E em Cristo todos nós seremos feitos perfeitos com Ele, assim como Ele é. Então, se nós falamos agora há pouco dessa dificuldade de compreender um homem perfeito, todos nós seremos perfeitos na glória com Cristo, em sua segunda vinda. Nós viveremos dessa maneira. Isso nos traz algumas realidades também. Não é nem o momento aqui de falar acerca disso. Talvez escatologia fosse mais apropriado, Mas a gente sempre tem essa concepção, Obviamente, nós estaremos na presença de Deus e adorando esse Deus de maneira plena. Tanto que não há mais necessidade ou não há qualidade nos prazeres humanos, porque nós estaremos diante da imagem de Deus. O próprio Cristo estará conosco, nós veremos a Cristo como homem, como Deus, aquele mesmo que caminhou lá com os apóstolos no passado, aquele mesmo que curou as pessoas e que foi incorruptível, é o mesmo Cristo, a mesma forma. Os irmãos entendem? A mesma forma é com quem nós andaremos lá na eternidade, Então isso é muito incrível, a gente pensar nessa perspectiva. Então nós podemos dizer que um homem perfeito, aquele que está de acordo com a plenitude de sua humanidade. A humanidade perfeita de Cristo será como a humanidade perfeita de Adão antes da queda, que já falamos, É isso, meus irmãos. Então nós conseguimos encontrar um contraste entre essas duas coisas, Mas há mais. Olhando agora para a parte final aqui acerca desse contraste, a questão do conhecimento. E essa parte é um pouco mais ampla, porque nós vamos ver vários pontos interessantes aqui. É muito simples e muito basilar nós falarmos aqui, olha, meus irmãos, Cristo é onisciente, mas ao mesmo tempo ele era limitado em conhecimento. Mas são coisas que parecem extremamente antagônicas. Portanto, a gente tem que ir parte a parte aqui, caminhando devagar, para que isso fique claro, para que a gente compreenda o que exatamente é conhecer, E a grande ideia por trás aqui, já vou jogar essa bomba, as polêmicas que esse tema aqui traz,
é que como ele possui duas naturezas, ele deve possuir também dois intelectos, dois modos de conhecimento. Ou seja, Cristo tinha uma mente divina, perfeita, eterna, e ao mesmo tempo, sem que isso se misture, sem que isso seja uma coisa só, obviamente ele é uma pessoa só, mas sem misturar essas duas mentes, ele tinha uma mente humana, finita, uma mente que realmente demandava de um conhecimento de forma progressiva. Cristo veio a conhecer coisas durante a sua vida. E nós vamos ver isso, as Escrituras irão nos mostrar. É um tema realmente meio aprofundado, né? E o próprio Dr. Heber Campos, né, que tem sido, pelo menos nessa parte aqui, a grande base para esse material, além de outras questões aqui, outros materiais ainda mais profundos que eu tenho pesquisado, ele diz, olha, Cristologia não tem... Cristologia, quando trata dessa união hipostática das duas naturezas, talvez não tenha um tema mais espinhoso na teologia. Nem escatologia ela é tão sensível, tão delicada quando você vai tratar desses pormenores. Porque escatologia, obviamente, ela vai ter várias linhas de interpretações. Eu sou um pré-milenista. Não, eu sou um pós-milenista. Eu sou um pós-milenista dispensacionalista, um amilenista. Tem tudo isso. E cada uma dessas linhas vai ter como se fosse uma árvore de conhecimentos, de doutrinas que vão se construindo. A cristologia não, ela é diferente. Ela não tem outros caminhos a não ser esse caminho pesado, teológico, profundo das Escrituras. O que está a parte disso é tudo aquilo que foi condenado como heresia na Antiguidade. Por isso que eu disse para os irmãos, na próxima aula, porque hoje não tem mais tempo, né? Eu quero trazer aqui a Confissão de Fé de Westminster. Porque se as Escrituras estão para nós, num primeiro nível, nós temos olhado as Escrituras. Mas a Confissão de Fé ela irá sistematizar essa questão da cristologia. Irá falar exatamente o que nós estamos falando aqui, né? Talvez com melhores palavras, porque eu me considero limitado. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, essa doutrina é uma doutrina ortodoxa, é uma doutrina de fato segura, né? Mas nós precisamos compreender quando nós dizemos essas questões aqui. O próprio Dr. Heber fala assim, em virtude de possuir duas naturezas, a divina e a humana, o Redentor possuía duas mentes, visto que a mente é própria de cada uma de suas naturezas, não da personalidade. E, na verdade, antes de nós entrarmos aqui em toda essa progressão do conhecimento, da maneira como se pode conhecer, da maneira como Deus, sendo perfeito, e Cristo, consequentemente, já detém esse conhecimento de maneira plena, eu preciso entrar num ponto aqui que é ainda um pouco mais aprofundado, talvez, mas ele irá nos ajudar a compreender o que significa dizer que Cristo tem essas duas mentes, uma mente humana e uma mente divina. E eu trago aqui uma citação que, assim, ela não é muito fácil de compreender. Francis Turretini, ou tem vários nomes, vários tipos de referências a ele, como François Turretin, Francis Turretini, enfim. É a mesma pessoa, é o mesmo autor, Francis Turretini. Na sua obra magna, que a gente pode traduzir como Institutos da Teologia Helêntica, ele diz o seguinte: embora a causa eficiente das operações de Cristo seja apenas uma, contudo, a causa incitante é dupla, a divindade e a humanidade. E embaixo ele tenta esclarecer, e talvez fique um pouco mais complicado ainda. Ele diz: a obra em que ambas as causas incitantes, e ele cita o termo em grego, exercem seu poder é uma só, porém a ação é dupla. Por que eu trouxe esse texto aqui que parece um texto extremamente complicado? Parece um texto assim que realmente, olha, quem que compreendeu um negócio desse, né? Porque quando a gente vai olhar para a história da igreja, para a história da teologia, para a maneira como aqueles homens do passado sistematizaram as verdades bíblicas,
Assim, é basicamente incontestável que o período do escolasticismo reformado, do qual Turretini talvez seja o maior nome, foi um momento em que essas verdades elas foram colocadas de maneira extremamente lógica, extremamente sistemática, categorizadas. Então, nós olhamos aqui para essa explicação, mas nós vamos explicar aqui cada um desses termos para que ele demonstre verdadeiramente aquilo que nós vimos em outras palavras ali, e talvez nós temos dificuldade de compreender ou de absorver. O que eu quero dizer é que, às vezes, o mais difícil é necessário para que nós compreendamos a profundidade de uma verdade que é tão complexa, né? Então, Turretini está aqui explicando a maneira como Cristo age com base em suas duas naturezas, né? Eu fiz uma explicaçãozinha aqui, simples para isso. Olhando os termos-chave, né? Ele fala numa causa eficiente. Causa eficiente nada mais é aquele que realiza a ação, que nesse caso aqui vai ser a pessoa do Verbo divino, vai ser o próprio Cristo. Portanto, essa causa eficiente é Cristo, né? E ele fala em causa incitante também, né? Essa causa incitante é dupla. A causa incitante que incita algo é o princípio que move a ação. E no caso de Cristo, há duas: a divindade e a humanidade de Cristo. Então, a ideia é nós olharmos assim: a pessoa de Cristo, que é uma causa eficiente, que é aquele que realiza a ação, é uma coisa só. Mas essa causa incitante, que é esse princípio que move a ação, como se nós olhássemos uma estrutura, né? Essa causa eficiente acima e essa causa incitante abaixo. Essa causa eficiente é uma coisa só, porque Cristo é uma pessoa só. Mas essa causa incitante são duas coisas. É a divindade e a humanidade de Cristo. São dois princípios que andam paralelamente. Né? E como diz lá o próprio concílio da Calcedônia, vou até pegar aqui para abrir, para ler para os irmãos as palavras corretamente, para eu não citar pela metade, né? Concílio de Calcedônia. Diz assim, as duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, sem composição ou sem confusão. E é interessante olharmos que esse mesmo movimento aqui, sistematizador, que trabalha com categorias aristotélicas, que é extremamente profundo na sua maneira de falar acerca dessas verdades, esteve por trás da nossa Confissão de Fé de Westminster. Então, aqui, quando nós olhamos todas essas palavras, inclusive o próprio momento aqui da confissão que fala acerca de Cristo, é quase que uma cópia daquilo que o Concílio de Calcedônia coloca, que é o que lemos há pouco, né? Eu vou ler aqui, aproveitando, né? A Confissão de Fé diz assim: as duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa. Aquela ideia da causa eficiente, que é uma coisa só. Aquele que realiza a ação depende dessa causa incitante, que são, portanto, os dois princípios que movem a ação. É meio complexo, mas a gente vai compreendendo. E foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. As mesmas palavras que nós vimos lá no Concílio de Calcedônia. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém, um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Então, por que eu estou fazendo isso, meus irmãos? Porque, primeiro, nós trouxemos aqui uma afirmação que ela pode ser polêmica. Olhando daqui, eu vi vários dos irmãos assim... A hora que eu disse que Cristo tem duas mentes, né? Mas a ideia é justamente essa: Cristo, uma pessoa só, que possui duas naturezas. Aquilo que ocorre por meio de uma pessoa. Não são dois Cristos. Não é um Cristo para cada natureza. Ou não é um Cristo com somente uma natureza. Ou um Cristo cuja
cuja uma das naturezas é só de enfeite, que ele é mais Deus ou mais homem. Não, ele é uma pessoa só, e ele age dessa forma, por meio dessas naturezas, de maneira que nada disso se mistura, nada disso se contrapõe de uma maneira antagônica, mas que realmente nos mostra um ser divino, né, que é um caso sui generis, que a gente não encontra paralelo, por isso é difícil de compreender, e que tem toda essa complexidade, né? Opa! Então, nós entendemos, por exemplo, quando ele nasce como um bebê humano ali no estábulo, ele está assumindo nesse momento uma natureza humana também, né? Uhum. Entendemos então que ele não está ali iniciando a sua vida, é claro, porque como Deus ele sempre esteve vivo. Parte então desse ponto que neste momento ele tem essa União, né? união da mente humana. Isso. A igreja, a doutrina fundamental, né, tem defendido justamente isso. Que essa união hipostática, ou aquilo que também é chamado de unio personalis, né, que essa união das duas naturezas de Cristo ocorre justamente na concepção. Então, no momento em que Cristo ele é concebido, essa união entre essas duas naturezas, de forma que isso é indivisível, é permanente, né? Então, são realmente duas naturezas que coexistem dessa forma. Opa! Eu escutei uma coisa aqui, o pastor Paul Washer, ele fez uma explicação que é bem complementar. Falou que, lógico, primeiramente, graças a Deus, nós não precisamos compreender tudo que Cristo é para a nossa salvação. Louvado seja o Senhor. Exatamente. Né? Mas ele explica assim que, pelo fato do esvaziamento que fez parte do que, a gente tem que lembrar que a obra de Cristo é uma obra humana, ele tem que ser 100% humano, com limitações. Então, ele, como bebê, como o irmão falou, ele recebeu esse conhecimento de tudo que seria, de como seria, com o passar desse tempo. Foi respeitado essa questão de limitação. Por exemplo, uma criança não tem ainda o conhecimento, né, necessário para exercer algo. Então, ele foi recebendo isso do pai, essa confirmação de quem ele era, ele sabia, ele foi recebendo isso com o passar do seu desenvolvimento humano também. Então, isso faz parte da obra do esvaziamento, né, que faz parte toda a obra da redenção de Cristo. Então, como bebê, ele não tinha ali, seus 2 anos, 3 anos de idade, ele não tinha o entendimento desse homem ainda, porque isso foi chegando pelo Espírito, o Espírito Santo está sobre mim, ele o Espírito chegando conforme o seu desenvolvimento humano, apesar de ele ser 100% Deus. Então, é uma explicação que para mim ajudou muito. E a continuação dessa lógica, sabe qual que é? E para mim, assim, eu acho que é a grande chave para compreender isso assim e pacificar o coração. A gente fica, nossa, mas será? A grande ideia por trás disso, meus irmãos, né? E nós vamos ver aí na próxima exposição, que vai tratar justamente da progressão do conhecimento. Como a gente, isso que a irmã falou, né? Cristo, na sua natureza humana, ele não nasceu conhecedor de todas as coisas. Porque muita gente vai defender, não, era um menino que estava lá na sala de aula, lá, e fazendo milagres, e fazendo quadro lá, assumir, sabe umas besteiras assim que a cultura popular coloca, né? Mas a grande ideia de Cristo ter se tornado homem também é para que ele seja o modelo e o exemplo para nós. Cristo viveu de maneira reta, de maneira digna, ele aprendeu, ele de fato, ele orava ao Pai, ele falava com o Pai, ele buscava nas Escrituras, ele era conhecedor das Escrituras não porque ele era onisciente, mas porque na sua natureza humana ele se dedicava a isso. Nós vemos lá ele como um menino, se interessando, debatendo com os mestres da lei. Tudo isso vai nos mostrando que toda essa ideia da nossa natureza humana aqui, de que o conhecimento ele é progressivo, de que ele é sequencial, né? O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que vai estudar determinado tema, um engenheiro. Não, o engenheiro começou ontem a fazer uns cálculos ali e pronto, no outro dia ele já fez um projeto, já assinou um projeto. Não é assim que funciona, né?
Então, a ideia é justamente essa, de que progressivamente o conhecimento vá formando uma estrutura intelectual, a qual, em sua parte humana, Cristo fez isso. E a grande diferença é, ele não pecou, ele não errou nesse caminho. Enquanto nós temos a compreensão de que nós temos que ser perfeitos como ele, isso é muito claro, vem das Escrituras. No meio do caminho a gente encontra uma porção de obstáculos, a gente tropeça no próprio pé, na própria perna, né? Como diz, porque essa é a nossa natureza. Só o Leelton, por favor. Já. No meio disso tudo, isso tudo que eu estava falando, essa limitação humana que ele tem, se estende para o momento atual, depois dele ressurreto, assunto ao céu, sentado diante de Deus. Você ainda tem a natureza humana dele, ainda tem limitação. Sim. De conhecimento, por exemplo, ele está, se sim, ele tem essa possibilidade de crescimento como ele teve aqui, de pequeno para grande, crescimento no sentido de conhecimento, por exemplo. Então, Na realidade ele não tem mais, né? Aham. Algumas coisas, não sei se tem algumas coisas Uhum. que mudou na Sim. ressurreição. A ideia basicamente que a grande parte dos teólogos defende é justamente que, obviamente, ele não está envelhecendo mais. No momento em que Cristo morreu, ele vence a morte, inclusive na sua estrutura humana. Glorificado, exatamente. Então, por estar glorificado, é como se fosse uma fotografia, né? Daquilo ali, Cristo na cruz, né? Aquela idade que ele tinha, aquela como que se diz? Fisionomia, né? A fisionomia de Cristo na glória certamente será a mesma antes de ser crucificado. Essa é a ideia, porque há justamente esse ato dele ter vencido a morte. Sobre a questão das necessidades humanas, né? Há muitos que defendem. Se nem nós teremos, irmãos. Pois é, e daí entra nessa questão mais escatológica, né? Se nós seremos igual a ele, isso já né? Já vimos aqui nas Escrituras que isso é um fato, nós seremos igual a Cristo, perfeitos, né? Por que é que Deus criou tantas coisas maravilhosas aí, só para esse momento aqui em que a gente está nessa vida, nessa terra? Alguém já comeu uma manga gelada no verão? Sabe? É mais ou menos isso que eu estou dizendo. O prazer, delícia que é aquilo ali, criado por Deus, será que seria somente para esse momento que nós estamos vivendo aqui? Ou será que na glória nós teremos justamente esse prazer, essa capacidade de provarmos tudo do bom, do melhor que nosso Deus fez, como bom e agradável, ele diz lá em Gênesis, só que de uma forma sem corrupção? Então, eu acredito que seria mais por essa via. A perfeição, exatamente. Grande parte dos teólogos defende. Inclusive o Dr. Heber Campos, ele tem um trabalho vasto acerca disso, né? Muito grande, sobre, primeiro, como Cristo está na glória, né? E como nós também seremos, como nós iremos nos relacionar uns com os outros. Mas eu não quero trazer mais polêmicas aqui, né? Mas só para deixar a intriga, né? O pensamento, como que um casal vai se relacionar um com o outro na glória? Eles saberão, eu fui casado com tal pessoa, sabe, foi minha outra metade, tudo mais. E tudo isso entra naquela questão das coisas ocultas, né, que nós não sabemos de fato. É difícil, portanto a gente não fica afirmando, mas algumas ideias a gente consegue ter com base no que as Escrituras nos mostram, de maneira bastante limitada. Na necessidade é um pouco antagônico com a realidade do céu, né? Aham. Necessidade, se o Senhor já disse, né? Não haverá choro, não haverá dor, não haverá... Isso. Sermos perfeitos, então não faz sentido a ideia de qualquer necessidade. Já não haverá mais. Mas daí, por outro lado, tem alguns teólogos que divergem. Eles vão falar assim, tá, mas se Deus criou Adão tendo essas necessidades, aquela diferença que a gente fez, né, da necessidade humana decorrente da natureza humana de uma forma pura e primária, lá como Deus criou, ou que é diferente dessa necessidade humana em decorrência do pecado. Essa aí, né, certamente não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter violência, mas pode ser. Mas Adão foi antes da redenção, né? Vamos pensar o processo
É. Quão magnífico ele restaurou todas as coisas, inclusive. E Aham. Adão não era o melhor que fosse, não tinha o trabalho de Cristo ali na redenção. Então, a que ponto esse trabalho de Cristo, a obra dele abrangeu toda a nossa criação? Então, eu penso assim, a perfeição total. Esse tema é interessante. A hora que a gente for estudar a soteriologia, nós vamos falar sobre isso. É o famoso supralapsarianismo e infralapsarianismo. Mas essa fica para a próxima. O presbítero Leandro está aguardando, depois a irmã Sônia, por favor. Uma coisa interessante que foi comentado no estudo, os irmãos falando, sobre essa questão da soberania e do Senhor onisciente, e ao mesmo tempo esse Senhor que se humilha como homem, né? E ele sendo a palavra, provavelmente ele foi ministrado por seus pais por essa mesma palavra, né? Isso a gente percebe quando ele vai se encontrar com os doutores da lei, e aí os pais desesperados o encontram e falam: mas acaso vocês não sabiam que eu haveria de estar na casa do meu pai? Provavelmente dizendo assim: pô, vocês me ensinaram desde pequeno sobre essa palavra, eu estou aqui discutindo sobre essa palavra, vocês não sabiam que eu ia estar aqui, né? Então, essa questão da humilhação de Cristo e sendo ele a palavra, sendo ele todo onisciente, sendo ele toda essa palavra, ele se deixa ser ministrado por essa mesma palavra por humanos, pelo papai e pela mamãe humana que ele teve, né? E aí essa questão da plenitude também, né, como Jesus seria depois da ressurreição, eu me lembrei desse texto de Colossenses 1, ele fala assim, né, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, aí ele fala, ele é o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas, né, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, para que, né, ele chegasse à plenitude, ele tinha que ser Senhor dentre os mortos, Senhor de todas as coisas, ser o primeiro de todos, inclusive o primeiro na plenitude. Então, ele faz a paz pelo sangue da cruz e reconcilia consigo mesmo todas as coisas. Então, acredito que, nesse sentido, Cristo, hoje, a destra de Deus Pai, é um Cristo pleno. Ele é um Cristo que, inclusive, pleno de conhecimento, onde você tem, então, né, se é separado, se caminhar em paralelo, que chegue a um termo único. Só a irmã Sônia, acho que ela estava aguardando. Presbítero, então, tudo que o presbítero falou agora sobre esse assunto, isso me dá condição de pensar que, além de o Senhor ter vindo para resgatar o pecador, ele quis ser homem. Eu posso pensar assim? Ele quis Sim, ser com certeza, com certeza. E foi justo para nos mostrar como deveríamos fazer. Então, o maior exemplo é Cristo. Quando a gente fala isso, talvez de maneira meio vaga, né? Não, Cristo é um exemplo. A gente pensa em Cristo fazendo milagres e vê toda uma estrutura de igrejas por aí querendo dizer que Cristo, ser igual a Cristo é fazer isso. Eu ouvi isso, exatamente isso essa semana, eu juro para os irmãos. Pessoa falando assim, não, pelo nome de Cristo nós fazemos tal coisa. Mas peraí, pelo nome de Cristo você não pode amar seus inimigos? Não. Pelo nome de Cristo você não pode chorar para uma pessoa que está com uma dificuldade? Você não pode ajudar o próximo? Por que sempre esse lado divino de Cristo é ressaltado quando a gente tem ele como um modelo, né? Meu irmão, vamos lá. Como o irmão que estava falando, eu estava pensando junto com o que a gente está aprendendo. Então, quando ele foi concebido pelo Espírito, pelo que eu estou entendendo, ele teve um aprendizado com o pai dele, com a
só naqueles 3 anos que ele pregou, que a Bíblia foi escrita, não, desde que ele foi concebido. Então, ele passou naqueles 30 anos, ele sabia o que ia acontecer, ele sabia da morte, ele sabia o que os discípulos estavam pensando, não naqueles 3 anos, ele sabia muito antes, porque não está escrito. Exatamente. Então, naquele tempo dos 30 anos, pode ter conversado com um anjo, pode ter aprendizado, o Espírito pode ter administrado. Então, ele teve um conhecimento muito grande da parte divina, relacionado direto com o Pai, e teve a parte humana, que ele debatia na lei lá, que, dentro do que o Pai já tinha passado. Então, eu imagino que essa parte divina, desde que ele foi concebido, só não foi narrada, não está escrito na Bíblia, mas ele fazia tudo igual, desde que era pequeno. Quanto à natureza divina dele, meu irmão, desde a eternidade ele é um só, né? Onisciente, onipotente, tudo mais. Mas quanto à natureza humana, verdadeiramente a gente para pensar, por que nós temos somente 3 anos aqui? Né? Na parte do Mundinho, que foi o primeiro, né, milagre que ele fez, ele falou para a mãe o quê? Eu ainda não estou pronto, porque a mãe já sabia de muita coisa que ele fazia, o que aconteceu, que ele viu que aconteceu. Ele falou, não estou pronto ainda, mãe, faça o que ele mandar. Puxa vida, ela sabia que tinha concebido, né, o Filho de Deus, só que mesmo assim a sua natureza tentava puxar às vezes, né, quando ele precisava. Meus irmãos, passamos um pouquinho do tempo. 2 frases só que eu queria dizer aqui, só para a gente finalizar, só para não ficar alguma coisa fora, né? Eu quero dizer que essas 2 mentes de Cristo, essas 2 realidades, né, elas jamais iam ou irão uma contra a outra. Essa é a ideia. Isso tudo é perfeito, né? E a última parte aqui é um exemplo prático. Quando a gente falou dessa parte do retine aqui, o que ele está querendo dizer, a ideia é, quando Cristo andava sobre as águas, isso foi uma ação divina. Quando Cristo chorou diante do túmulo de Lázaro, isso foi uma ação humana. Mas ambas as ações foram realizadas por uma única pessoa, o Verbo encarnado. Então é isso, tá, meus irmãos? Obrigado pelas participações hoje, acho que fica tudo muito interessante quando a gente faz assim, né? E nós não temos pressa para acabar o assunto, o importante é nós conseguirmos mesmo essa dinâmica, extrairmos nessas verdades, pensarmos juntos, todos aprendemos aqui. Presbítero Eduardo, pode orar por nós, meu irmão? Por favor?